Imagens mentais terapêuticas, como é que essa técnica pode te ajudar a lidar melhor com as emoções? Muitas pessoas elas têm alguma resistência em fazer terapia devido ao fato de não querer falar muito sobre os problemas que enfrentou na vida, ou por não querer reviver mesmo essas dores, ou por querer ser mais reservado, ali não dar a conhecer isso, ou também pelo fato de muitas vezes nem saber, nem identificar ao certo quais situações na vida levaram ela a ter certos sintomas ou certas emoções que estão atrapalhando a vida dela. Então, dentro desse contexto, surgiu aí o estudo de imagens mentais terapêuticas. São técnicas onde é possível saber o que temos lá no nosso inconsciente enquanto estamos conscientes. Essa técnica foi possível devido a estudos de como funciona a nossa mente inconsciente. A nossa mente inconsciente, ela funciona por imagens. Ela entende melhor imagens. Então, quando nós nos colocamos dentro de um cenário e visualizamos algumas informações, é mais fácil conversar com o nosso inconsciente, sair mais do racional. Tem coisas que nós entendemos racionalmente que não fazem bem pra gente. Só que aí a gente se pergunta, por que eu continuo repetindo? Se eu sei que não faz bem pra mim. Isso é possível, né? Essa repetição, ela se dá por conta de padrões que nós temos lá no inconsciente. Então, é preciso alcançar o que está lá escondidinho, bem guardado, para que a gente possa entender melhor como tratar isso. E não necessariamente é preciso ser falado. Mas como assim, né? Como é que a gente vai tratar uma questão que aconteceu lá no passado sem necessariamente falar sobre ela? O objetivo das imagens mentais terapêuticas é tratar a emoção, o sentimento que as situações deixaram em nós. Porque as situações, elas já aconteceram. Não tem como a gente voltar lá atrás e fazer diferente ou evitar viver aquilo que a gente passou. Então, tendo em vista que nós passamos pelo fato, pela situação, e aquilo deixou uma marca, uma emoção, um sentimento, um comportamento que não está sendo bom para a gente, é nisso que a gente precisa se concentrar. Nessa emoção, nesse sentimento e nesse comportamento que ficou por conta de um trauma, por conta de uma situação desagradável que a gente teve na vida. E o nosso inconsciente tem essa maneira interessante de trabalhar, né? Então, por exemplo, se eu quero dizer assim, eu estou numa situação de estresse, eu quero me acalmar. Então, se eu começar a falar, se acalma, se acalma, se acalma, eu fico mais estressada ainda. O inconsciente, ele não vai entender essas palavras que eu estou falando para ele. Agora, se eu parar, fizer uma respiração profunda, fechar os olhos, me imaginar num lugar tranquilo, talvez com barulho de água, com vento batendo no meu rosto, uma paisagem agradável, ouvir o canto dos pássaros. Aí o teu inconsciente entende que você quer se acalmar. E ele vai produzindo essa sensação de calma no corpo. Então, foi pesquisado que cenários, eles podem estimular em nós emoções, comportamentos. Eles podem trazer à tona coisas que estão lá no nosso íntimo que nos fazem mal e, ao mesmo tempo, corrigir, consertar essas emoções, mostrando ali um cenário mais pacífico, mais resolutivo para cada problema. E é isso que propõe o tratamento com as imagens mentais terapêuticas. Foram preparados alguns cenários. Cada cenário trata uma emoção, um comportamento diferente. Então, por exemplo, dentro das sessões são trabalhadas sintomas ou sensações ou emoções como insegurança, ansiedade, angústia, sentimento de abandono, sentimento de rejeição, de desproteção, baixa autoestima, sentimento de humilhação, culpa. Então, você é colocado dentro de um cenário, na sua imaginação, onde vai estimular esses sentimentos e emoções. E dentro desse próprio cenário, essa emoção, esse sentimento, esse comportamento vai ser tratado também. Esses sentimentos e emoções, eles muitas vezes acabam impactando muito no nosso dia a dia.
Por isso que é muito importante nós entendermos como é que nós podemos processar isso, como é que nós podemos lidar com isso, para fazer transformações que realmente são importantes, transformações que vão fazer a diferença na nossa vida. Então, quando eu inicio os atendimentos com as pessoas, eu costumo aplicar essa técnica de imagens mentais. Claro que, você faz isso com todas as pessoas? Não. Na primeira sessão, já dá para perceber como é que aquela pessoa funciona ali, né? Então, dentro da psicanálise, é importante a gente ter uma escuta ativa para a gente entender o que está por trás daquele sintoma, daquele diagnóstico que a pessoa está relatando ali. Então, já dá para perceber como é que essa pessoa funciona, do que ela gosta, como é que ela processa melhor as informações. E aí é feita a aplicação de algumas técnicas terapêuticas. E essa das imagens mentais é a minha técnica de primeira linha aí, para conseguir trazer para fora coisas que estão atrapalhando aí a vida da pessoa, sem necessariamente a pessoa ter que falar sobre aquilo, porque vão ser usados cenários e não a vida real de fato ali da pessoa. São 10 sessões ao todo ali de cenários, são 10 cenários onde vão ser visitados em cada sessão. As sessões elas podem ser feitas uma vez por semana ou de 15 em 15 dias. Depende muito da disponibilidade de tempo e financeira da pessoa. Dentro dessas 10 sessões, algumas pessoas já conseguem resolver suas questões emocionais. Outras pessoas que têm questões mais profundas usam essas 10 sessões para achar o ponto em questão. O que é que impede tanto ela aí de ter um emocional mais saudável? Então, feito essas 10 sessões, depois é continuado a terapia com psicanálise, com outros exercícios terapêuticos que vão ajudar a pessoa a melhor processar o que foi descoberto pelas imagens mentais terapêuticas. Então, é uma técnica de tratamento muito efetiva, muito eficaz, que eu tenho usado com muitas pessoas, porque as pessoas elas têm tido uma facilidade de adaptação muito grande a essa técnica. Todos os meus atendimentos de terapia emocional são feitos online. Então, de onde você estiver, na comodidade aí da sua casa, o necessário é que você esteja num lugar tranquilo, num lugar calmo, onde você não vai ser interrompido, para que você possa se concentrar ali no que está sendo proposto dentro daquele exercício. E aí a grande questão é, funciona mesmo? Será que isso realmente dá resultados? E o que eu tenho para dizer para vocês é, precisamos começar de algum lugar, de algum estágio, para tratar as nossas emoções. É preciso tomar a iniciativa para fazer uma terapia, um tratamento emocional, para que você consiga ter um equilíbrio emocional. Claro que as questões elas não param de vir, os nossos problemas emocionais, eles sempre vão e vêm, mas é importante você ter uma base de autorregulação, de autoentendimento, para que quando vier questões que você tenha que lidar, você tenha uma inteligência emocional para poder enfrentar, para poder lidar com aquilo. Então, se você se identificou com esse tipo de terapia, se você gostaria de tentar fazer aí, entrar dentro desses cenários para descobrir como é que estão aí as suas emoções, ou qual emoção te afeta mais, qual comportamento pode aí estar sendo um gatilho para as suas questões emocionais, fique à vontade para entrar em contato comigo, pode ser aqui pelo YouTube também, pelo meu Instagram também, que eu vou deixar aqui embaixo para vocês, que eu terei o prazer de acompanhar você nessa jornada de autoconhecimento.